Bom dia, boa tarde, tudo bem? Aqui é a professora Lauridete, professora de ciências. Nós vamos começar a estudar um pouquinho de física, tá? Então, a partir da página 189 da apostila de vocês, capítulo 7, as leis de Newton, trabalho e energia mecânica. Nós vamos começar a estudar sobre força e movimento. Como que a física conceitua? Ah, professora, eu sei o que é força, eu sei o que é movimento. Sim, claro que você sabe o que é. Mas a física, ela tem conceitos para essas grandezas. Então, vamos lá. A força é o agente da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso ou movimento de um corpo. Vamos pensar o seguinte. Você está no pátio da escola. Seu amigo passa e te dá um empurrão. Houve uma força no seu corpo e você se deslocou. Você se movimentou. Tá bom? Então, o que aconteceu? A força, ela atuou no seu repouso. Mas ela também pode atuar no seu movimento. O cara pode ir lá correndo a maratona, tá lá correndo muito a São Silvestre, quase ganhando, vem um louco, põe a mão no cara e segura. Parou o movimento. Então, uma força também alterou o movimento, tá? Quando se aplica uma força sobre um corpo, ele pode desenvolver uma aceleração. Ou está no carrinho no supermercado. Se você empurra com muita força, ele vai acelerar, ele vai andar mais rápido, tá bom? Como estabelece as leis de Newton, ou seja, ele pode deformar. Existem diferentes tipos de força na natureza. Quais são os tipos de força? Força gravitacional, elétrica, magnética, nuclear, forte, força fraca, força de atrito, força de empuxo, são várias, tá bom? Então, olha só, a relação entre força, massa e aceleração. Hoje, no fundamento da dinâmica, é a relação entre força, massa e aceleração. É a segunda lei de Newton, tá bom? Existe uma relação entre força, massa e aceleração. Aí, como assim, professora? Massa, força e aceleração? Você está lá na praça está lá na pracinha, sentado comendo um potão de açaí. Só que você está embaixo de um pé de ameixa. Aí cai uma ameixa na sua cabeça. E o pé tem 1,5 metro de altura. 1,5 metro não, né? Vamos colocar uns 2 metros de altura. Qual é a massa da ameixa? É pouca. Qual foi a velocidade? Qual foi a aceleração que ela caiu? Não foi tão rápido por conta da altura. Você não vai sentir tanto. Só que seu amigo muito esperto está embaixo de um pé de jaca. De 5 metros de altura. A jaca caiu em cima da cabeça do seu amigo, não, né? Que eu não vou matar seu amigo. A jaca caiu próximo do seu amigo. Pessoal, a jaca tem mais massa. A velocidade foi muito maior, porque a árvore era muito maior e caiu com muito mais força. Machucou, né? Isso eu quero que vocês entendam, essa relação entre força, massa e aceleração, tá? Muito bem. As forças são grandezas vetoriais, então elas precisam ser definidas de acordo com o seu módulo, direção e sentido. Tá? Então, o módulo de uma força diz respeito à sua intensidade. A direção diz respeito às direções. Então, isso aqui é bem autoexplicativo, né? A direção vai falar das suas direções, tá bom? E o sentido, qual é o sentido? Horizontal, vertical, tá? Certinho? Muito bem. Então, o sentido pode ser positivo, negativo, esquerda, direita, para cima, para baixo, certo? Olha só. Força de atrito, olha só. Eu tô deslizando aqui, tem atrito, gelo, tal, que vai fazer com que minha velocidade diminua. A força gravitacional, olha a força aplicada. Eu aplico uma força sobre o objeto, fazendo com que ele se desloque. A força do arraste. Aqui, tração e tensão, um puxando para a direita, um puxando para a esquerda. Força magnética, força elástica, força do empuxo. Então, são várias forças. Como é que eu calculo essa força, professora? Ai, não acredito que tem cálculo. Tem, amigos. Física, né? Vamos lá. Força é igual a massa vezes aceleração. Nossa, professora, como assim? Vou explicar. De acordo com a segunda lei de Newton, olha só, a força resultante que atua sobre um corpo é proporcional ao produto da massa pela aceleração por ela adquirida. Acabei de falar com você, querida, a mecha da jaca. Atua ali a massa, a aceleração, tá bom? Ela vai atuar diretamente, certo? Então, como é que é isso, professora? A força resultante é igual a massa vezes aceleração. Força resultante é igual a massa vezes aceleração, certo? Mas lembra que eu falei para vocês que tem que ficar atento aos sentidos? Então, quando a força está no mesmo sentido e direção, olha só, você só vai somar. O problema sempre vai te dar isso, tá bom? Ele vai te falar se é na mesma direção ou se é direção contrária.
Então, força 1, força 2, simplesmente você vai somar. Força 1, força 2, força 3, quantas forças tiver. Se tiver no mesmo sentido, olha só a setinha aqui, ó, mesmo sentido e mesma direção, você vai somar essas forças. Porém, a força ela pode estar na mesma direção, ó, na mesma direção aqui, ó. Só que ela está em sentido oposto, cabo de guerra, cada um puxando para um lado. Você vai fazer uma subtração. Força resultante é igual a F1 menos F2. Olha que facinho, gente. Isso é muito legal. Aí tem a força perpendicular. Não tá na mesma direção e sentido, ó, não tá. Tá em sentidos opostos. Quando é assim, usamos a raiz quadrada, certo? Para achar as forças perpendiculares. E a força peso, né? Com a força da gravidade, que a gravidade interfere muito, né? Praticamente, não é que interfere muito, ela é preponderantíssimo. Então, a força peso atua em todos os corpos próximos à Terra, né? A gravidade está em tudo. E o seu sentido aponta para o centro dela, tá bom? Então, na Terra, a aceleração gravitacional, pessoal, é de 9,8 metros por segundo. Peso é a intensidade da força, né? Peso do corpo. M é a massa do corpo. E G é o valor da aceleração da gravidade local. Então, sempre o probleminha vai te dar a gravidade local. Como assim, professora? Nem sempre vai ser da Terra. Pode ser Júpiter, Marte, elas têm gravidades diferentes. Pode ser Saturno, Netuno, enfim. Pode ser gravidade de outros planetas. Então, nós vimos aqui a gravidade da Terra, que é 9,8 metros por segundo. Mas existem outras gravidades, tá bom? O peso, por tratar-se de força, é vetorial. Então, essa força sempre aponta em direção ao centro da Terra. E é responsável por manter-nos presos na superfície. É a gravidade que nos atrai, tá? De modo similar ao Sol, atrai a Terra em direção ao seu centro. Ou seja, essa estrela exerce uma força-peso sobre o nosso planeta. A razão pela qual a Terra não cai em direção ao Sol é a grande velocidade na qual o nosso planeta orbita em torno da estrela. Pessoal, além disso, pode ser uma força que aponta sempre para o centro da trajetória da Terra, tá? Em torno do Sol. A força gravitacional que que ela faz sobre aquela não é capaz de afetar o módulo da velocidade na translação, somente o seu sentido. Lembra que eu falei para vocês que existem outras gravidades? Olha só, um objeto tem um peso igual a 2.231 N, tá? Na superfície de Júpiter, onde a gravidade é de 24,79 metros por segundo. Olha, ele te deu a gravidade aqui, ó. Não é a gravidade da Terra, lembra? Qual deve ser o peso desse corpo em Marte, onde a gravidade é 3,7 metros por segundo? Ele quer saber aqui a gravidade de Marte. Então, lembra que eu falei que P é igual a M vezes G? Então, vamos lá. 231 é minha força, vezes a massa. Qual é a massa? Ele te deu a massa aqui. Você vai fazer uma divisãozinha simples, certo? Quando você divide, você acha a massa, 90 quilos. Muito bem, mas isso é em Júpiter. Ele quer saber aqui, ó, em Marte, onde a gravidade é 3,7. Então, o probleminha não acabou. Você vai fazer uma continha de multiplicação. Você vai fazer a massa vezes a gravidade, que vai dar aqui, ó, 333. Tá vendo? A gente vai fazer alguns exercícios, vamos continuar aqui. E estão bem simples na apostila, tem exemplos bem tranquilinho para a gente trabalhar. Vocês estão muito bem, nós já estamos no 4º bimestre. Se você veio até aqui, está acabando, seja forte, você não desistiu e você vai fazer a diferença no seu futuro, tá? Vocês são guerreiros, vocês estão de parabéns. Tenho muito orgulho dessa turma aí que está persistindo. Vamos junto, hein? 4º bimestre, Física. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre a introdução à física e vamos falar sobre a força de atrito. A força de atrito é uma força que opõe ao movimento dos corpos. Ela pode ser estática, se o corpo estiver em repouso, ou dinâmica, se o corpo estiver em movimento. Então, quando queremos que um objeto entre em movimento, nós aplicamos uma força sobre ele, puxando ou empurrando. Porém, nem sempre esse objeto se move. Isso ocorre porque passa a atuar sobre ele uma força contrária a este movimento, tá bom? Essa força de atrito pode ser definida como que nós definimos? Força de atrito é uma força que se opõe ao movimento dos corpos, tá bom? Explique isso melhor, professor. Eu vou dar um exemplo prático. No campo de futebol, né?
campo de futebol. Você pega uma bola de boliche, isso mesmo, você não entendeu errado, é uma bola de boliche, e desliza essa bola no campo de futebol. Você acha que ela vai mais rápido ou mais lenta? Ela vai mais lenta porque você tem um atrito da grama, a grama vai impedir este movimento. Agora, se você pega essa mesma bola de boliche e lança com a mesma distância, você lança numa mesa de boliche, numa pista de boliche, ela irá mais rápido, porque o atrito é menor. Então, dependendo da superfície, o atrito vai influenciar diretamente sobre o objeto. Um exemplo prático, vai brincar de carrinho de fricção. Quando você desliza no piso da sua casa, a velocidade é muito maior do que num campinho com areia, onde a areia vai fazer esse atrito, vai diminuir esta velocidade. Então, esta é a força de atrito, tá bom? Pessoal, na página 193 da apostila de vocês, vai falar sobre a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Como é que eu defino essa lei da inércia? Corpos em repouso tende a permanecer em repouso. Corpos em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, independente, a não ser que uma força resultante não nula atue sobre eles, alterando seu estado de movimento. Oi? Entendi, professora. Olha só. Os corpos tendem a manter o seu estado de repouso ou de movimento, a não ser que uma força atue sobre ele. Exemplo do ônibus. Você está dentro aqui do ônibus, o ônibus está andando, e você está sentadinho aqui, o ônibus está indo. E você está aqui sentado ou mexendo no celular. De repente, o motorista vê um cachorro e ele para bruscamente e você não está preparado. O que acontece com você? Você vai para frente ou você vai para trás? Você fica paradinho? O seu corpo vai para frente. Porque o seu corpo tende a manter o estado de repouso ou de movimento. Mas, professor, eu estava parado, mas o ônibus estava em movimento e você está dentro do ônibus. O ônibus em movimento. Quando esse ônibus para, por uma ação de força, qual foi a força que parou o ônibus? O freio. A força parou o movimento do ônibus, o seu corpo continuou em movimento. Por isso aqui é importante o uso do cinto de segurança, tá? Na página 193 da apostila está falando detalhadamente sobre isso. Então, exemplo, um apagador da lousa. Eu pego um apagador e coloco em cima da minha carteira. Se ninguém mexer, se a carteira não cair, se ninguém pôr a mão, o que vai acontecer com o apagador? Vai permanecer em repouso. É uma tendência dos corpos, permanecer em repouso ou em movimento. Isso só vai mudar com a atuação de força. Aí vem uma pessoa despreparada, vai lá, que eu disse que não era para mexer no apagador, pega o apagador e joga no final da sala. O que aconteceu com o apagador? Entrou em movimento, por quê? Atuação de uma força. Alguém implicou uma força e tirou o apagador do lugar, tá bom? Então, na página 193 está falando sobre os princípios da lei da inércia, que é a primeira lei de Newton.